Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. A semana do Natal deve ter chuva, mas segunda-feira começa com calor em Mato Grosso do Sul. JD1 no ar. Previsão do tempo. Entramos na primeira semana das festividades de fim de ano, que é o Natal. E tratando sobre o clima, a tendência é que essa semana seja de bastante instabilidade no tempo, podendo ocasionar chuvas, mas a segunda-feira, dia 23, promete ser de bastante calor em várias regiões. Apesar da recente passagem de uma frente fria, causadora da instabilidade principalmente na formação de nuvens carregadas, o fenômeno dá uma pausa considerável neste início de semana, segundo a meteorologia. Em Campo Grande, por exemplo, a tendência é que os termômetros superem a casa dos 31 graus de máxima. Já a região pantaneira deve ter uma mistura de temperaturas, onde Porto Murtinho pode alcançar a máxima de 38 graus, mas as mínimas devem ser de 24 graus. Situação semelhante à de Corumbá, Miranda, Aquidauana e até Bonito, que terão a mesma mínima, 24 graus, mas as temperaturas máximas não passam dos 33 graus. Na região sul, Mundo Novo, Amambai e também Naviraí terão máximas de 31 graus, podendo ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. Já no Bolsão Sul-Mato-Grossense, Três Lagoas e Paranaíba ficam com máximas de 32 graus e mínimas de 23 graus. Já Coxim, Camapuã e outras cidades que compõem a região norte deverão ter máximas de 32 graus, podendo ocorrer pancadas de chuva também em alguns períodos do dia. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje a média de preço aqui no estado no mercado físico é de R$ 299. Já a arroba da vaca gorda, R$ 282,50. O milho seco, saca 60 quilos, R$ 62,50. E a base de preço aqui no estado da soja em grão, saca 60 quilos no mercado físico, hoje é de R$ 122. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. Os servidores da Prefeitura Municipal de Campo Grande terão direito a ponto facultativo nos dias 21 e 31 de dezembro, véspera de Natal e de Ano Novo, respectivamente. O ponto facultativo se aplica às repartições públicas e às entidades de administração direta e indireta, com exceção das unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população. Com isso, o atendimento segue normal nos centros regionais de saúde 24 horas CRSS e unidade de pronto atendimento UPAs. Campo Grande conta com 4 CRSS, localizados no bairro Copa Vila 2, Aerorancho Tiradentes e Nova Bahia, e 6 UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha 2, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. JD1 no ar. JD1 no ar. O Ministério das Relações Exteriores informou no último sábado, dia 21, que o Brasil foi eleito para mais um mandato no Comitê Organizacional da Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas. A eleição ocorreu por aclamação no dia 19 de dezembro e valerá pelo período entre 2025 e 2026. O comitê foi criado em 2005 com a participação do Brasil, a fim de coordenar esforços internacionais para a promoção da paz sustentável e duradoura. Neste ano, o Brasil ocupou a presidência do colegiado e defendeu o fortalecimento do órgão para a prevenção de conflitos internacionais e a consolidação da paz em 2025. O Brasil participa das atividades do comitê de forma ininterrupta desde 2010. JD1 no ar. JD1 no ar. O cantor sertanejo Gustavo Lima, a atração principal no Vila Mix Festival, maior festival de música sertaneja do país, cancelou a sua apresentação neste sábado, dia 21, após passar mal no hotel em que estava hospedado. O embaixador teve uma intoxicação alimentar e foi levado às pressas para o Hospital Vila Nova Star, em Vila Nova Conceição, São Paulo. Dessa forma, o show que estava programado para o mega evento sertanejo não aconteceu na Neoquímica Arena, conhecida como Arena do Corinthians, em prol da recuperação e atendimento médico do cantor. JD1 no ar. O ministro da Fazenda reuniu jornalistas na última sexta-feira para fazer um balanço dos avanços na política econômica do governo esse ano. Os detalhes na reportagem de Pablo Mondim. No encontro com jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a proposta de emenda constitucional do corte de gastos, aprovado pelo Congresso Nacional. A proposta prevê mudanças no abono salarial, no Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, no benefício de prestação continuada, o BPC,
e abre caminho para a votação do projeto que limita supersalários no funcionalismo público. Haddad disse que as medidas foram dialogadas com todos os ministérios. Nas contas do ministro, mesmo com as alterações sofridas no Legislativo, a proposta ainda prevê um pacote robusto, próximo do projeto original que previa redução de despesas de quase 72 bilhões de reais em 2 anos, portanto até 2026. Esses ajustes que foram feitos de redação, eles não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma escala, na mesma ordem de grandeza, os valores que foram encaminhados pelo Executivo. Eu acredito que nós tenhamos chegado num prazo muito curto a um resultado preliminar interessante. Vai ser divulgada uma planilha do impacto da votação sobre o pacote. Vocês vão verificar que não houve desidratação no nível que se imaginava. O ministro da Fazenda também falou sobre arcabouço fiscal, que é o conjunto de regras que regulam o equilíbrio das receitas e dos gastos públicos. O governo tem a meta de zerar o déficit pelos próximos 2 anos, ou seja, gastar o mesmo tanto que arrecada em 2024 e 2025. O arcabouço também estipula que o governo deve começar a arrecadar mais do que gasta a partir de 2026 para controlar o endividamento público. Haddad também adiantou que outras medidas para ajuste fiscal deverão ser encaminhadas pelo governo no ano que vem e que a revisão de gastos deve ser uma prática rotineira. Eu acredito que o Executivo, em qualquer esfera de governo, tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso tem que ser uma rotina. Por isso foi criada uma secretaria no planejamento, para isso foi criada uma metodologia de trabalho. Isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. Sobre a alta do dólar, Haddad disse que o cenário externo é desafiador para todos os países. Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Mas na minha opinião, você tem que buscar o equilíbrio. Sempre que houver uma disfuncionalidade, o Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. O ministro da Fazenda também falou sobre temas como a metodologia de controle da inflação, o orçamento de 2025 e a taxa básica de juros. Segundo Haddad, o Banco Central tem uma meta de inflação contínua e a tendência é que a autoridade monetária mantenha a taxa de juros restritiva para perseguir o controle inflacionário. Reportagem Pablo Mundim. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JDUnoticias.com JDUnoticias.com JDUnoticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. De 20 mil famílias indígenas nas áreas rurais regularizadas de Mato Grosso do Sul, mais de 18 mil já foram recadastradas pela Secretaria de Assistência Social do Estado. O recadastramento vai até o dia 31 para que as famílias mantenham os dados atualizados e tenham a entrega de cestas de alimentos facilitadas. A partir de 2025, haverá um controle digital como mais um instrumento de garantia da destinação correta da comida. Os beneficiários receberão um cartão com um QR Code para ser usado no momento da retirada da cesta. Os alimentos são entregues todos os meses em 86 aldeias de 27 municípios de Mato Grosso do Sul. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesse domingo, depois de matar a esposa, Cíntia Martins, de 22 anos, na aldeia Porto Lindo, em Japorã.
O casal estava em uma festa e ao voltar para casa tiveram uma discussão. A vítima estava deitada na cama quando foi morta com pelo menos 10 facadas. Conforme informações divulgadas pela polícia, os golpes atingiram o rosto, o pescoço e o tórax da vítima. Cíntia chegou a ser socorrida ao hospital de Iguatemi, mas não resistiu aos ferimentos. O autor foi localizado em Iguatemi e foi preso em ação das delegacias de Iguatemi e Japorã. Na delegacia, o homem confessou o crime e informou o local que havia escondido a faca utilizada, que foi encontrada e apreendida. Ele responderá por feminicídio. E a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o avião de pequeno porte que caiu em Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã de domingo, estava em situação regular, mas não tinha autorização para operar como táxi aéreo. A aeronave partiu de Canela, no Rio Grande do Sul, e tinha capacidade de até 5.466 quilos. No entanto, não se sabe até o momento se o avião privado carregava familiares do proprietário ou se o avião estava sendo usado como táxi aéreo para terceiros. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, todas as 9 pessoas a bordo morreram no acidente e outras 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, maioria por inalar fumaça. Sara Chaves para o JD1 no ar. E o JD1 Retrospectiva recebeu o senador Nelsinho Trade, presidente do PSD em Mato Grosso do Sul, que falou sobre ações municipalistas e também sobre o futuro do partido no estado, baseado no crescimento a nível nacional. Quem conduziu a entrevista foi a repórter Caroline Martins. Vamos ouvir. Olá, estamos começando mais um JD1 Retrospectiva. Hoje temos aqui em nosso estúdio senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade. Vai falar um pouquinho sobre como foi o nosso ano, as perspectivas para 2025. Muito bem-vindo, obrigado pela presença, senador. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui no JD1 Notícias, dizer da minha satisfação em poder passar algumas ações que nós estamos desenvolvendo esse ano e o planejamento para o ano que vem. Senador, você tem uma linha municipalista viabilizando recursos para os municípios. Qual o saldo dessa empreitada em 2024? Muito positivo, porque a gente precisa fazer que o prefeito de uma cidade precisa é do reforço das emendas federais para os investimentos que ele precisa fazer, respectivamente, na cidade em que ele administra. Dificilmente uma cidade de médio e pequeno porte tem receita própria suficiente, oriunda de IPTU, de ISS, para poder fazer frente aos investimentos de melhoria que a cidade precisa. É um asfalto, é uma drenagem, é uma escola, é um posto de saúde, é uma creche. E aí eles lançam mão da bancada federal e dos parlamentares, no caso senadores e deputados federais, para poder ajudar com o reforço das emendas federais. Eu costumo dizer que para você conseguir uma liberação de uma emenda, não adianta você agir sem ter uma rede em volta positiva, sincronizada, sintonizada para ajudar nesse processo. Como que é? A prefeitura que vem até você para pedir uma escola, se ela tiver projeto adequado no FNDE, no Ministério da Educação, para habilitar a sua cidade a receber o recurso da escola, a gente coloca a emenda e a emenda acaba saindo porque une a parte técnica com a parte política. Sem isso funcionar de forma sintonizada, não se consegue liberar recursos. Então, o que a gente montou lá no gabinete de diferente? Nós montamos uma assessoria técnica que assessora as prefeituras a montar os projetos corretamente. Então, vamos dizer, um prefeito de uma cidade pequena, 2 irmãos do Buriti, terrenos. Nem sempre ele tem no seu quadro profissionais de arquitetura que sabem fazer projetos adequado para poder colocar o projeto certo.
Então, o gabinete do senador Nelsinho coloca à disposição deles para fazer o projeto certo e a gente conseguir liberar o recurso. É a nossa ação que a gente chama municipalista. Senador, o seu partido PSD foi o que mais cresceu no Brasil. Gostaria que você falasse aqui no estado, como é que vocês saíram nessa eleição? A gente também cresceu em função do que aconteceu da última eleição de governador, em que o PSD não foi bem na última eleição de governador e a gente teve que se reestruturar, se reinventar, que a vida é assim. Você tem que se readequar de acordo com o toque da música, senão você fica para trás, porque tem alguém que vai se readequar. A gente fez isso, conseguimos eleger 3 prefeitos, mais de 60 vereadores, vários vice-prefeitos, e temos uma linha de ação, de aliança, já pré-definida com o governador Riedel, no sentido da gente montar um projeto nesse caminho. O que vai acontecer? O PSD vai receber novos quadros? Provavelmente, porque é um partido que no plano nacional ele ganhou um tamanho, conforme foi a sua pergunta, uma estatura que torna realmente o partido, vamos dizer, um local atraente para poder vir quadros e formar forças para as eleições próximas, que é de 2026. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Vencer do agro com o Senar MS no curso técnico em zootecnia. É tudo gratuito. Tem vaga aberta para várias cidades do estado. O curso forma o profissional para trabalhar na produção pecuária e processamento de alimentos de origem animal, contribuindo na competitividade e o desenvolvimento sustentável do setor. É tudo de graça. Saiba mais em etec.senar.org.br. Senar MS, transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. JD1 no ar, direto de Brasília. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética. A reportagem é de Marcelo Lacher. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, chamado de PATEM. O programa será financiado por bancos privados com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal. Este fundo, chamado de Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor desses financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Além dos precatórios, esse fundo será composto também por créditos relativos a impostos e tributos, como o IPI, o PIS, a COFINS e PIS/COFINS importação. A proposta vai beneficiar projetos de infraestrutura, expansão ou implantação de parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcionem benefícios socioambientais. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis terão prioridade aqueles relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, a energia baseada na captura e armazenamento de carbono e a obtida por meio de resíduos sólidos. Também poderão receber financiamentos do PATEM projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao uso de gás natural e o incentivo à energia obtida por incineração de lixo foram criticados em plenário pela deputada Dula Salabert, do PDT de Minas Gerais. O texto que vai ser votado considera o gás natural importante para o desenvolvimento sustentável. Isso é um paradoxo. De um lado é gás natural, do outro lado é desenvolvimento sustentável. Não tem como juntar os dois. Isso é algo absurdo. O projeto havia sido aprovado em março pela Câmara, mas depois foi alterado pelo Senado. A relatora, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, acatou algumas das mudanças feitas pelos senadores. Uma delas propõe medidas para a transição energética das regiões produtoras de carvão mineral. Outra permite que empresas de transporte rodoviário com veículos movidos a biometano, biogás, etanol e gás natural também sejam beneficiados pelo PATEM.
O autor da proposta, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que os incentivos não comprometem os cofres públicos. O que é o PATEM? É um instrumento formidável de financiamento da transição energética. E sabe quando ele tem de subsídios? Zero. Sabe quando ele tem de incentivos? Zero. Sabe quanto ele impacta o equilíbrio fiscal? Zero. Depois de aprovado, o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. O repórter Marcelo Lacher também traz informações sobre a aprovação das mudanças nas regras do BPC e do reajuste do salário mínimo. O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna mais rígidas as regras do benefício de prestação continuada, o BPC. A proposta também limita o aumento real acima da inflação do salário mínimo, que passará a ser reajustado pelos índices previstos no arcabouço fiscal. O BPC é um benefício mensal de um salário mínimo concedido a pessoas com deficiência ou a idosos sem recursos. O projeto do governo faz parte do pacote de medidas destinadas a controlar os gastos públicos e foi aprovado depois de mudanças feitas pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. O texto final obriga o cadastro biométrico para a concessão de benefícios sociais, uma medida destinada a evitar fraudes de acordo com o relator. Se não houver como fazer isso na localidade em que o beneficiário reside, será dado um prazo de até 1 ano para registrar a biometria. O texto, porém, provocou discussão e dividiu a base do governo ao prever que a concessão do BPC ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e será garantida apenas às pessoas com deficiência moderada ou grave. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015, prevê que essa avaliação seja feita por equipe multidisciplinar, procedimento chamado de avaliação biopsicossocial. O projeto aprovado determina que, enquanto essa avaliação não for regulamentada, será preciso que a deficiência seja acompanhada pelo CID, o Código de Classificação Internacional de Doenças. A exigência foi criticada pelo deputado Samir Bonfim, do PSOL de São Paulo. Coloca como critério para recebimento aquelas que têm deficiências médias ou graves, ou seja, aquelas que são consideradas leves ficariam excluídas da possibilidade de recebimento do BPC. Autistas, suporte nível 1, por exemplo. Muitas mães atípicas dependem desses recursos do BPC para terapias, para cuidadoras. Além disso, há síndromes e questões de saúde mental que não são enquadradas em CID, como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down. A exigência também foi criticada por outros deputados da base do governo, como Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Vim me falar que essa proposta tá boa? Boa pra quem? Pros interesses de quem? Essa proposta tá destruindo direitos. Essa proposta tá excluindo pessoas com T21. Essa proposta tá excluindo autistas. Essa proposta tá destruindo o direito de pessoas com deficiência. A polêmica acabou sendo levada para votação no Senado, e um acordo feito com o líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, garantiu que a medida será vetada, para garantir que pessoas com síndrome de Down, por exemplo, recebam o BPC. A mudança no reajuste do salário mínimo acima da inflação também foi criticada. Hoje, o reajuste é calculado pela inflação dos 12 meses anteriores, mais o crescimento do Produto Interno Bruto. O texto condiciona o reajuste acima da inflação ao cumprimento da meta fiscal e das receitas, e estabelece como limite 2,5%. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que essa regra mantém o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Nenhum benefício social está sendo cortado, nem mesmo também a política de valorização do salário mínimo. Há alterações, é verdade, mas nenhuma das medidas corta qualquer benefício, corta qualquer direito. E mais uma vez repito, e o salário mínimo continuará tendo a sua valorização acima da inflação. O relator, deputado Isnaldo Bulhões, defendeu as mudanças feitas na proposta. Segundo ele, regras mais rigorosas para o BPC garantem a existência do programa e combatem fraudes. O programa será preservado com responsabilidade e justiça social. Sem essas modificações, esse programa ele irá colapsar devido ao crescimento não orgânico dos últimos tempos. A maior preocupação hoje são essas fraudes. Eu aviso que iremos combatê-las e retirar quem não está apto a participar do benefício de prestação continuada. O projeto que torna mais rígidas as regras do BPC e muda o cálculo do reajuste do salário mínimo foi aprovado na Câmara e no Senado e já pode virar lei. De Brasília, Marcelo Lacher.
Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, dia 23 de dezembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Desejo a todos um Feliz Natal e boas festas. A próxima edição do JD1 no ar será no dia 26. Feliz Natal e um grande abraço a todos e até lá. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.